Universo Mais. Oferecimento: Zopé e Comoditar Calçados. Revestilar Acabamentos. Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2014 e o Universo de hoje está no ar. Hoje vamos saber da importância de exames complementares na odontologia. Depois vamos falar sobre as alergias. E ainda nosso quadro de vídeos incríveis. E claro, o nosso sorteio hoje é do dia e da semana. Não saia daí, vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já. Exames complementares em odontologia. São exames que ajudam a fechar um diagnóstico clínico. O exame complementar deverá sempre ser interpretado pelo profissional responsável ou especialista. E para falar com a gente sobre este assunto, convidamos o cirurgião dentista, o Dr. Álvaro Lacerda. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Carol. Bem-vindo ao Universo Mais. Eu que agradeço. Obrigada por ter aceitado o convite. Pois não. Doutor Álvaro, qual é a importância desses exames na hora de fazer um diagnóstico ou algum planejamento de tratamento do paciente? Como você bem disse, são meios que a gente tem à disposição para muitas vezes fechar um diagnóstico. A gente costuma fazer grandes reabilitações, a estética hoje você tem como um exame complementar muito solicitado são os novos softwares, que você dimensiona sorriso, você mostra o que pode acontecer diante de um bom planejamento. Então temos, e voltando até na radiografia, quando você me perguntou, eu falei da endodontia, né? Sim. Uma outra aplicação da terceira dimensão dessas tomografias é para quem faz muitas cirurgias. Então, para quem faz cirurgias, por exemplo, como a Carol perguntou, dos terceiros molares, né? Por essa visão você vê a má posição de alguns elementos dentários, você vê todas as estruturas, seios maxilares, a face do indivíduo, a articulação, que é a área pré-auricular, né? Você consegue visualizar toda a dentição do indivíduo. Então, muitas vezes, numa radiografia como essa, ela é dita panorâmica, você tem uma visão ampla, né? E às vezes não somente o que você está objetivando naquele momento. Muitas vezes você detecta cáries, enfim, qualquer item aí que fuja à normalidade. Já pensou se você fosse proibido de tomar aquela cervejinha com os amigos no happy hour e dar um mergulho na piscina ou na praia num dia quente, porque tem alergia? Parece estranho, mas existem pessoas que passam por isso. Convidamos o médico, o Dr. Valmir D'Antônio, que vai falar um pouco sobre este problema comum, as alergias. Boa tarde, Dr. Valmir. Boa tarde. Bem-vindo ao Universo Mais. Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer. Alergias, muitas pessoas sofrem com ela, né? O que realmente causa a alergia? A alergia ela é um tipo específico de reação que acontece, que nós chamamos como reação de hipersensibilidade. Ou seja, existem determinados indivíduos que têm uma resposta exagerada, patologicamente exagerada do organismo quando exposto a determinadas substâncias. A grande diferença da rinite alérgica é que o indivíduo, às vezes exposto a pequenas quantidades de um determinado poluente, pelo de animal, gramínea, ácaro, enfim, ele desencadeia uma reação respiratória exagerada, desproporcional àquela exposição. Um dos quadros mais frequentes, né? A grande diferença da rinite alérgica é que o indivíduo, às vezes exposto a pequenas quantidades de um determinado poluente, pelo de animal, gramínea, ácaro, enfim, ele desencadeia uma reação respiratória exagerada, desproporcional àquela exposição. Seria aquela sensação aqui
de entupido, nariz escorrendo, aqui dores nessa Sim. parte aqui. Sim. Essa seria a rinite. Exatamente, obstrução nasal, aquela coriza, rinorreia, escorrimento nasal, espirros exagerados, coceiras exageradas, alteração do olfato e do paladar, dores faciais, né? Às vezes até sensação de plenitude auricular, o ouvido tampado, cheio, e pode culminar também com as reações baixas, né? A bronquite, o chiado no peito, falta de ar, enfim, aí a depender do grau de hipersensibilidade que esse indivíduo porventura tenha. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez eu que agradeço. Um a assunto muito oportunidade. interessante. Com certeza. Até mais. Até. E agora nós vamos rapidinho para o intervalo. Não saia daí que voltamos já.